Boa tarde, estão me escutando? Sim, Beleza. Ahn, então, boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia Simão, sou coordenadora da Divisão de Gestão Estratégica de Pessoas, a coordenação que cuida, né, que gerencia do Programa de Gestão e Desempenho na UFAM. Como vocês sabem, normalmente o Petrus ele passa por algumas atualizações aqui e ali. A gente percebe isso quando algumas coisas mudam no nosso sistema. Só que dessa vez o MGI ele preparou uma mudança muito maior, que foi chamada de Petrus 3.0. E aí a Marina, que é a nossa representante da UFAM perante o MGI no programa de gestão e desempenho, ela preparou aqui com muito carinho essa reunião para vocês. E a reunião vai ficar gravada, inclusive. Já está gravando, Marina? Não. sim, tá gravando. Legal, obrigada. Então a reunião vai ficar gravada, logo em seguida vamos disponibilizar e vocês podem passar para os colegas que não estão aqui conosco agora. A reunião vai acontecer da seguinte maneira: nós pedimos que vocês assistam à apresentação. Se houver dúvidas, vocês podem colocar no chat, mas ainda não abram o microfone, tá? Por favor, que aí no final a gente verifica se as dúvidas. No final da apresentação, a gente vai verificar se as dúvidas já foram sanadas durante a apresentação. As que não foram, nós vamos pedir para a Marina sanar. Se vocês tiverem dúvidas específicas sobre o que já está acontecendo, eu estou com problema, não sei o quê, aí é para um outro momento, não é para o momento dessa reunião. Então, essa reunião vai ser para apresentar o que muda no Petros 3.0. Não é um bicho de sete cabeças, fiquem tranquilos, mas vamos todos olhar juntos, tá bom? Então, com a palavra, Marina. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Marina, como a Cláudia bem fez a introdução. Então, estou aqui para apresentar, né, as mudanças, principais mudanças que vieram com o Petros 3.0. Vou compartilhar aqui minha tela. Só um momento. A reunião está sendo gravada, então a gente vai disponibilizar logo em seguida o link para quem não pôde participar nesse momento. E a gente também mutou o microfone de todo mundo para não ter nenhuma interrupção durante a apresentação. Então a gente pede que vocês anotem as perguntas ou mandem no chat. E no final a gente faz esse momento de tirar dúvida. Vou iniciar aqui com a apresentação. Bom, acho que a primeira mudança que a gente consegue ver já logo que faz o login, né, na plataforma, seria essa tela de início, né? A gente não tem mais os menus aqui em cima, tá? Não são mais superiores, eles são laterais. E esses menus, eles vão mudar de acordo com o perfil que você tiver. Se você for participante, vai ter uma quantidade de opções. Se você for chefia, vai ter uma quantidade de opções. Como eu sou administradora master, vai ter muitas opções aqui, não estranhe, tá? Que não, essa opção não está aparecendo no meu. Não tem problema, porque realmente vai mudar a depender do seu perfil. Então, aqui, os menus não são mais superiores, são laterais. Então, aqui você consegue ver, né, todas as opções que você tem para mexer no sistema, tá bem? Outro ponto que comentaram também lá no grupo foi que antes eles tinham alguns ícones aqui de acesso rápido, né? Agora a gente só tem esses dois, tá? Plano de trabalho e plano de entrega. Não tem mais registro de execução. Inclusive, o registro de execução que a gente tinha uma tela separada, agora é tudo junto, que eu vou mostrar posteriormente. Então, a gente tem aqui o menu lateral, agora, né, mais superior, a lateral. A parte de planos de entregas, para quem gerencia, no caso a chefia, não mudou nada, tá? Então, é um ponto aqui, a gente tem a tela de planejamento, que é onde você cria, faz todas as homologações, né? A tela não mudou nada, inclusive o cabeçalho, mesma coisa, tá? Mesma forma de mexer que anteriormente. Mesma coisa para execução, também a mesma coisa, não mudou nada. E a de avaliação, né? Então, aqui a gente tem as três telas conforme a gente tinha antes. Tá? Planejamento, execução e avaliação. Não mudou nada.
Mesma coisa aí para quem gerencia plano de entregas, né? É a mesma coisa. Uma suposição que a gente pode fazer é que posteriormente, né, eles juntem como juntaram agora o plano de trabalho. Então, eu vou mostrar agora o plano de trabalho para vocês, como ficou a tela. Então, quem faz o gerenciamento do plano de entrega já se prepara que provavelmente numa próxima atualização eles façam a mesma coisa que o plano de trabalho. Então, a nossa maior diferença foi na tela do plano de trabalho. A gente consegue ver aqui até o cabeçalho, ele muda, né? Então, a gente tem essa nova tela, esse novo layout. Tem alguns botões que estão localizados bem parecidos com anteriormente. Então, a gente tem aqui para incluir um novo plano de trabalho, tinha um incluir antes, agora é novo plano de trabalho, que é esse botão aqui. E a gente tem aqui o cabeçalho com algumas opções. Né? A gente tem aqui o período de início e fim, e a gente tem algumas opções de filtragem. Tá? Ela vai mudar também essas opções de acordo com o perfil que você tiver. Eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês se situarem, porque de vez em quando essa parte de filtragem gera alguma dúvida, principalmente na parte de chefia. Né? Então, a gente tem aqui na chefia, vai aparecer esses subordinadas. Não vai aparecer para quem tem perfil de participante, tá? Seria esses subordinadas. Quando ele está ativo, ele já vem automaticamente ligado quando você muda para essa tela, tá? Ele vai aparecer todo mundo que é da sua unidade e da unidade abaixo, tá? Então, no caso, se você tem uma unidade superior, ele vai aparecer as pessoas que estão lotadas na sua unidade, que você assina o plano, e as chefias das unidades abaixo, que é para facilitar naquela hora de busca, quando você vai assinar o plano de uma chefia de uma unidade, e etc. E fazer a avaliação também, tá? Então, aqui, caso você queira ver subordinadas, coloca aqui também. Plano do dia, esse aqui já aparece para os tanto participantes quanto para a chefia. Ele normalmente vem desligado. Esse aqui é quando você quer ver o plano que está vigente ali naquele dia. Hoje é julho. Se eu clico aqui no plano do dia, ele vai me aparecer todos os planos de julho. Então, assim, você consegue ver qual o vigente, né? Como é que está o perfil, como é que está o status dos que estão vigentes ali naquele dia. Tá? Então, ele vem desligado, mas caso você queira ligar para ver só os vigentes, você consegue fazer essa ativação. A gente tem aqui também os arquivados. O ponto dos arquivados é que anteriormente, quando a gente filtrava pelos arquivados, ele aparecia tanto os que estavam ativos quanto os que estavam arquivados. Agora, nova tela, se você clicar nos arquivados, ele só vai aparecer os arquivados. Eles não vão aparecer os que não estão arquivados. Então, ele faz essa exclusão do que não estão arquivados. Não exclusão, né? Mas ele não aparece os que estão arquivados. Então, anteriormente, a gente conseguia ver tudo, inclusive os arquivados. Agora, se você clicar nos arquivados, é só os arquivados mesmo. E aqui, meus planos. Esses meus planos, eles só aparecem para chefia também. Por quê? Tem chefia que é participante também. E aí, às vezes, aparece um monte de plano e você fica confuso ali no seu, né? Ah, eu queria ver só o meu. Então, a chefia que é participante quer ver só o seu plano, pode vir aqui colocar meus planos e aí vai sair de todo mundo que não é meu, né? E vai aparecer só os seus planos para você ali fazer os seus registros, as suas avaliações e etc. Tá? Então, acho que da filtragem é isso que a gente tem. Aqui, esse filtro avançado, caso ele não esteja aparecendo para vocês, ele também pode ficar oculto ou não, tá? É só clicar aqui em filtro avançado, e você pode pesquisar aqui pelo ID, que é esse número aqui do plano, um nome de algum usuário, eu queria achar rápido aqui tal pessoa. Você vem aqui, escreve o nome da pessoa. Por unidade também você pode, pela modalidade e pelo status. Tá? Então, você consegue fazer essa consulta. E outro ponto também, diferentemente do anterior, a gente precisava escrever fazer algum filtro aqui e depois clicar em filtrar, né? Normalmente aqui ele já está pesquisando automaticamente. Então, se eu escrever meu nome aqui, por exemplo, eu não preciso apertar em consultar. Ele já vai pesquisando automaticamente, a depender do que eu estou colocando aqui no campo, tá? Do cabeçalho, creio que seja isso, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês
como que é visualizado um plano agora e como que é feito o registro. Vou pesquisar o meu mesmo de julho, né, que é o mês que a gente está. Então, agora, para você visualizar e fazer os registros do seu plano, é tudo na mesma tela, tá? Então, a chefia, ela vai, que é participante, vai criar o plano de trabalho, vai registrar a sua execução, vai avaliar seus subordinados, vai fazer tudo na mesma tela. Antes a gente tinha a tela de planejamento, registro de execução e avaliação. Agora é tudo na mesma tela, que vai ser esse aqui, tá? Então, e você que é participante vai criar seu plano e vai fazer seu registro e concluir tudo na mesma tela também. Então, aqui, né, tem o meu plano. Já está vigente, quem criou anteriormente, né? Depois eu mostro como que cria um do zero. Mas quem já criou no sistema com a versão passada, né, tem aqui. E aí, eu quero fazer meu registro de execução. Agora você tem que apertar ou aqui nessa lupa de ações, tá? Ou aqui nesse número, que é aqui o número do ID. Você escolhe. Normalmente eu clico aqui na lupa, mas ele vai dar na mesma tela. Aqui ele vai vir informações por alguns blocos. A gente tem um bloco de informações gerais, né? Que são informações mais amplas, né? Então aqui eu tenho o início, final do meu plano de trabalho, minha modalidade, regramento, é o que fica normalmente naquele cabeçalho inicial. Aqui eu tenho o meu planejamento, eu consigo ver aqui o plano de entregas a qual está atrelado o meu planejamento, as entregas que eu escolhi, o meu percentual de carga horária disponível e aqui o trabalho que eu planejei. Nessa mesma tela, eu vou fazer os meus registros de execução, tá? Então, aqui eu vou escrever, né? Antes, para cada entrega, você conseguia fazer várias adições, a depender da semana, né? Tipo, na primeira semana eu adicionei esse registro. Na próxima semana eu peguei e adicionei esse outro registro. Aqui, para uma mesma entrega, você só vai conseguir adicionar um registro, mas você consegue editá-la tranquilamente. Então, vamos supor, quero fechar aqui meus registros da semana passada. Eu venho aqui, escrevo, fiz 3, aqui, análise de processo. Eu posso detalhar aqui. Agora, ele tem um limite de caracteres. Anteriormente, logo que foi lançada essa versão, eles limitavam a 1.500 caracteres, mas aí os outros órgãos pediram, né, solicitaram que eles aumentassem, porque tem chefias, tem participantes que gostam de fazer ali um detalhamento mais minucioso, e aí, para abranger toda essa forma de gerenciamento, eles aumentaram essa quantidade de caracteres. Então, agora são 10.000 caracteres. Né? Mas sempre se atentem, né? Também não sei como vocês fazem esse registro, para não ultrapassar esse limite, tá? Então, você não consegue salvar. Então, vim aqui nessa semana, fiz 3 análises de processo. Vou aqui e confirmo. Na próxima semana, se aumentou, posso vir aqui editar. Aumentou mais 4, então fiz 7. Então, venho aqui e edito. Ao invés de você adicionar vários daqueles que você adicionava, dependendo de quantas vezes você fazer o registro, você vem aqui e adiciona só um, edita ou exclui, dependendo do que você quiser fazer. Fiz errado, ou queria fazer de outra forma, vou excluir. Aí ele volta aqui para você editar e fazer essa adição. Outro ponto é que ele só vai deixar você, bem parecido com o anteriormente, ele só vai deixar você finalizar esse registro para você enviar para sua chefe avaliar depois que todas as entregas, estiverem com alguma descrição. Tá? Então, vou colocar aqui uma descrição de teste, só para mostrar para vocês. Só quando eu incluir alguma descrição em todas as minhas entregas, que ele aparece esse finalizar registro. Tá? Então, eu preciso fazer esse input em todas as entregas, e aí que ele deixa esse finalizar registro. Um ponto de muita atenção. Aqui em cima, a gente tem essa opção aqui, ó, encerrar. Não cliquem nela, por favor. Ela não é a mesma coisa de você finalizar ou concluir o seu plano. Se você clicar nesse encerrar, foi uma nova opção que eles colocaram, que é quando, por exemplo, eu fui removido dessa unidade, eu queria encerrar esse plano e criar, a partir de agora, a partir de amanhã, né, a partir desse novo período,
o meu plano em outra unidade ou em uma outra modalidade. Então, você vai encerrar esse plano caso você troque de lotação ou troque de modalidade, tá? Ele não é a mesma coisa que você concluir o seu plano e finalizar os seus registros. Então, caso você não tenha sido removido ou não tenha mudado de modalidade, não clique nesse encerrar. Senão ele vai finalizar o seu plano e você não vai conseguir fazer mais registros nele. E esse período ele vai ficar meio que preso, porque ele não deixa você criar dois planos para o mesmo período, tá bem? Então, esse reencerrar, ele não é a mesma coisa que você finalizar os seus registros, tá? Então, finalizar, ele fica bem aqui perto dos seus registros, que já é para não induzir a esse erro, tá bem? Mas aí foi algo que gerou dúvida na nossa equipe, quando estava fazendo os testes, a gente acha importante destacar esse ponto, tá? Então, você vem aqui, faz os seus registros de execução para cada entrega e vem aqui em finalizar registro. E aí ele fala, finalizar esse registro, né, ele vai ser encaminhado para avaliação da chefia. Você deseja confirmar, você confirma. Ah, errei alguma coisa, ou então, preciso ajustar um registro meu que estava errado, mas eu já enviei para a chefia. Eu venho aqui em reabrir registro, preciso colocar uma justificativa, então vou colocar aqui, foi conclusão de teste. Aí eu confirmo a reabertura, e aí ele deixa eu editar e excluir novamente, tá bem? Então, é dessa forma que vocês vão fazer a inclusão do registro de execução de vocês, tá? Cada mês. Outro ponto que ele modificou é que as assinaturas também aparecem aqui, tá? Então, você consegue ver quem assinou o seu plano e em que horário, que dia assinou o seu plano, tá? Então, você consegue ter esse histórico aqui visualizado no seu plano de trabalho. Um ponto importante para os participantes. Vocês viram que aqui ele não tem mais aquele campo de ocorrências e comparecimentos, né? Então, a gente não vai mais colocar essas ocorrências e comparecimentos aqui nessa tela de plano de trabalho. Agora, para todos os participantes, aqui no menu lateral vai aparecer esse menu de ocorrências, tá? Isso também ajuda a gente naquele mérito de me afastei durante o mês todo, não criei meu plano de trabalho. Como que eu vou informar para o sistema isso, né? Então, agora vai ser tudo aqui nas ocorrências. Férias, feriado, licença, tudo vocês vão fazer aqui nas ocorrências. É bem parecido com o que a gente tinha antes, mas quem era participante não tinha acesso a essa tela de ocorrência, só quem era chefia. Agora, tanto participante quanto chefia tem acesso a essa tela de ocorrência. Então, vocês vão vir, tô com férias marcada, tô com alguma licença, algum afastamento, né? Para constar, você vem aqui em incluir, e aqui a tela é a mesma do que a gente tinha antes, quando a gente incluía isso no nosso plano de trabalho, tá? Mas agora ele não tem o comparecimento, só o ocorrências mesmo. Caso você queira fazer o registro de algum comparecimento presencial, eles criaram esse motivo aqui chamado atendimento à convocação presencial excepcional. Tá? Então, tipo, eu quero colocar um comparecimento que eu fiz. Não tem mais a parte de comparecimentos, mas você registra essa ocorrência com essa descrição aqui, tá? Atendimento à convocação presencial excepcional. De restante, são os outros motivos que a gente já tinha quando a gente ia fazer a inclusão de uma ocorrência. Vou colocar aqui férias. Vou fazer a inclusão dessa ocorrência normalmente. Caso você tenha algum afastamento, licença capacitação que pegue ali um mês cheio, como vocês bem sabem, não precisa criar plano de trabalho, né? Só que antes os participantes tinham essa dificuldade porque não tinha onde registrar isso. Agora vocês vão registrar aqui. Então a gente vai saber que naquele período a pessoa não teve plano de trabalho, mas ela precisa registrar aqui a ocorrência, que ela estava ou de licença capacitação, ou de férias no mês cheio, ou algum afastamento superior a um mês, ou menos de um mês, a gente vai ter aqui o histórico de vocês, quanto às ocorrências, tá bem? E aí você grava, ele vai estar aqui, você vai poder editar, aqui está aparecendo de todo mundo para mim, eu sou administradora massa, então em tese eu consigo ter essa visualização de todo mundo, mas aqui você vai conseguir editar, vai conseguir excluir, né, excluir errado, vem aqui, excluo, e faça as edições necessárias. Caso vocês tenham alguma dificuldade nessa tela, vocês podem reportar para a gente também, tá? Mas só para deixar bem destacado. As ocorrências não são mais
registradas lá na mesma tela do plano de trabalho. Agora tem um menu específico para elas, tá bem? Então, não esqueçam também de registrar, né? Antes a gente tinha um plano de trabalho, então via ali fazer um overview do mês, e aí colocava tudo ali, já lembrava de uma férias, já lembrava de um afastamento ou de algum ponto, né? Então, quando você lembrava, você vem e coloca aqui. Já criou o seu plano de trabalho? Ah, eu tenho férias programada para esse mês. Então, já vem aqui em ocorrências e faz esse registro. Então, a gente vai cobrar lá de vocês, caso esteja meio cheio. E aí, se já tiver aqui em ocorrências, a gente já tem essa visão, né? E aí, a gente não vai ficar cobrando que tenha plano de trabalho para aquele período, tá bem? Agora eu vou mostrar como que faz a criação, né, desse plano de trabalho e as etapas dele, tá? Algumas pessoas ficaram com dúvida nos status. Vou mostrar todos os status que ele vai ter agora, né, para vocês conseguirem se situar. Para você criar um plano de trabalho do zero, você vem aqui em novo plano de trabalho. Aqui ele vai ter as informações gerais, né, que são as informações de cabeçalho. Então, ele já vai puxar aqui automaticamente meu nome, a minha unidade, e eu vou ter que colocar aqui o início e o fim. Tá? Vou criar um de agosto, porque eu já tenho de julho, então eu não consigo criar o de julho. Então, eu vou criar aqui o de agosto. Ele já vai puxar esse regramento da instituição de forma automática, e a minha modalidade, conforme está foi informado no SOGOV, e essa informação é passada para o CIAP, que é de onde o Petros puxa essa informação. A gente sabe que, de vez em quando, na mudança de modalidade, ou algum ponto assim, isso não está sincronizado de uma forma muito instantânea, né? Então, caso ele puxe uma modalidade que não é a sua, você pode modificar, tá, a sua modalidade, mas ele vai pedir para que você apresentar uma justificativa, tá bem? Então, ele já vai puxar sua modalidade automática, que é a mesma que a sua chefia informou do SOGOV, mas caso esteja alguma coisa errada, não está condizendo, você pode trocar a sua modalidade e aqui você apresenta a justificativa. Ah, ainda não sincronizou, então, minha chefia ainda não alterou no SOGOV, demorou para fazer, para refletir essa mudança, tá? Então, você consegue fazer essa mudança de modalidade também. Mas ele vai puxar automaticamente do CIAP, tá? E aqui fez tudo certinho, né? Seu cabeçalho, você vai em salvar. Quando você salva, ele já vai abrir essa parte aqui de planejamento. Aí é aqui que você vai fazer ali a inclusão das suas entregas. Então, para você incluir as suas entregas, você vai ter que vir aqui, ó, adicionar planejamento. Adiciona o planejamento. Aqui são os mesmos campos que a gente preenchia anteriormente, só estão um pouco mudados de layout, mas é a mesma coisa. Tá? Então, aqui as origens, ele tem as mesmas 4 opções que a gente tinha antes. Aqui o plano de entrega, eu posso vir aqui e selecionar meu plano de entrega, né? Aqui vai ter a minha lista do plano de entrega que a minha chefia cadastrou. E aí, aqui é a CHD e o trabalho planejado, que é aquela descrição que você já fazia. Ponto importante, né? Que a gente, inclusive, verificou hoje, fazendo alguns testes no próprio sistema, é que a gente sugere, né, que vocês façam essa seleção aqui, né, ou na cabeça, ou já anotem, e já consigam ter a visão da somatória de como vai ser dividido esse 100% do mês de vocês em todas as entregas. Por quê? A gente percebeu que nessa nova versão, ele está com um bug. Se você colocar uma CHD qualquer aqui, salvar, quando você for editar de novo, ele desvincula desse seu plano de entrega, tá? Então, a gente tipo, tem como você desdobrar isso, né? Tipo, fazer o ajuste, mas aí você tem que excluir a entrega e incluir ela de novo. Então, é um trabalho a mais, é um ponto que a gente vai reportar para o MGI, porque realmente foi uma dificuldade que a gente percebeu que vai ser recorrente. Então, a gente já está dando essa sugestão para vocês para realmente evitar que esse erro aconteça. Mas a gente vai dar um feedback para o MGI quanto a essa situação, para poder contorná-lo. Né? Então, aqui vou fazer aqui um planejamento de teste. Então, vou colocar aqui 50%. Aqui, vídeos, tutoriais. E aqui eu venho e salvo.
Pronto, ele salvou aqui, né, o meu planejamento, mas o meu CHD ainda está em 50%, tá? Então, você vem aqui, vai adicionando essas entregas. Escolho aqui meu plano de entrega, minha entrega. Vou colocar aqui 50%. Análise de processos de adesão. Venho aqui e salvo. Pronto, eu tenho 100%. O ponto que eu falei para vocês é, por exemplo, incluir tudo com uma CHD, aqui deu um número diferente de 100, só porque depois, normalmente era o que eu fazia também na versão anterior do sistema, incluía tudo e depois só editava o CHD para você fazer ali a divisão do seu 100%. Só que quando eu tento editar aqui, por exemplo, colocar 35, vai acontecer. Ele desvincula aqui, ó. Ele já não tá com o meu plano que eu tinha colocado e que estava lá certinho. Não sei por quê. Mas creio que seja um bug que a gente vai reportar para a MGI, né? E aí, para ele vincular de novo, precisar excluir essa entrega, porque mesmo que eu edite, ele não vai vincular esse plano, tá? E aí eu preciso incluir ela novamente. E aí eu já vou incluir ela com a CHD que eu já ajustei, né? Então, só para vocês ficarem atentos. Inclusive, acho que vou tentar dar uma atualizada aqui. Acho que ainda ficou na memória dele que eu tinha incluído aquela entrega. Não, eu incluí a mesma. Gestão já coloquei esse conteúdo visual. Então, aqui, fiz a minha inclusão das entregas, né? E aí eu posso assinar o meu plano. Tá? Ele vai aparecer aqui e eu vou assinar meu plano. O que acontece? O primeiro status que o plano de trabalho vai ter é justamente esse aqui de rascunho, tá? Então, ele vai ter esse status. Nesse status, quando você ainda ninguém assinou, vai ter esse status, rascunho. Nesse status, você consegue excluir esse plano. Fiz ele todo errado, ou não condiz mais com o meu planejamento do mês. Eu queria fazer do zero esse meu plano, para não bloquear esse período que eu criei meu plano, né? Que eu quero criar outro. Aí você consegue excluir quando ele está nesse status de rascunho, tá? Uma vez que alguém assina, você não consegue mais excluir ele, só cancelar, tá? Então você vem aqui e assina o seu plano. Ao assinar esse plano, você é recomendado para assinatura do segundo signatário, que seria sua chefia, e não poderá mais ser excluído. Você confirma. Demora um pouquinho. Mas aí vai aparecer aqui, tá? Aparecer o seu nome, né? A data e o horário que fez a assinatura. Um ponto, né, que a gente já está vendo com o CETIC, para a gente, que vocês vão verificar que ele está no horário de Brasília. Né? E aí a gente quer corrigir para condizer com o nosso horário do fuso daqui. A gente já está em processo de correção desse ponto. Tá? Você ainda consegue cancelar a assinatura para editar. Tá? Então, assinei aqui, mas queria fazer um ajuste, editar uma entrega, editar algum percentual. Você consegue cancelar a sua assinatura. Uma vez que a sua chefia assina, você não consegue mais editar o plano. Isso também é uma grande mudança da outra versão, que você não consegue mais editar esse plano. Para você incluir uma entrega, a gente sabe que tem demandas que às vezes chegam no meio ali do mês, né, que não estavam previstas. Para você incluir essa entrega, você vai precisar cancelar esse seu plano e criar um novo, tá bem? Então, uma vez que a minha chefia assinou meu plano, eu não consigo mais adicionar nem excluir entregas, tá bem? É um ponto que a gente também conversou com a MGI, que é um ponto de dificuldade, né? Porque a gente sabe que tem demandas que podem surgir ali
e a gente não ter planejado previamente, né? É um ponto que eles ainda estão revendo, se vale a pena, né, mesmo depois de assinado, conseguir editar o plano. Por enquanto, a gente não consegue editar esse plano, depois que ele foi assinado pelas pessoas e está em execução. E daí, para você editar, para incluir uma entrega nesse plano de trabalho, só você cancelando ele e criando um novo para aquele período, tá bem? Depois que você assina, ele já vira nesse status aqui de aguardando assinatura. Ele está aguardando uma segunda assinatura. Caso você não seja chefe da sua unidade e chefe da unidade superior, que é quando ele aprova automaticamente só com a sua assinatura. Se você for só participante ou não for substituto da sua unidade superior, ele vai aguardar a segunda assinatura, tá bem? E aí ele vai ficar aqui nesse status, tá? De aguardando a assinatura. Eu vou demonstrar aqui para chefias, né? Como que vou fazer essa assinatura. A gente tem que da Cláudia e da DGF. A gente reservou justamente para demonstrar para vocês, né, como que faz essa assinatura. Aqui ele tem as ações, né, tem a ação de assinar. A gente não recomenda, que em tese a chefia tem que visualizar ali o que tem naquele plano daquele servidor e ver se foram as entregas que ele pactuou que ia fazer no decorrer do mês. Então, a gente recomenda, vocês vão ver aqui na lupa, vocês vão analisar aqui as entregas, né, do servidor, o planejamento que ele fez ali para o mês. A gente também sugere que veja o TCR, veja se a modalidade está de acordo com o que você pactuou com ele naquele período, ver se está tudo certo. E aí você assina, tá? E aí ele fala, ao assinar esse plano de trabalho, ele passará para a fase de execução e não poderá mais ser editado, como eu falei anteriormente. Quando ele confirma, chefia assinou, não edita mais, tá? Então, por isso que a gente pede que a chefia vá, olhe as entregas, confirme com o participante para ver se realmente é esse o planejamento antes dele assinar, tá? E não ir lá por aquele botão que vai direto. É a nossa recomendação, tá bem? Então, você vem aqui e assina. Vou assinar aqui da Cláudia como um teste, tá? E aí, quando assina, já fica aberto o registro de execução para ela, né? E aí aparece aqui o dia e o horário que eu assinei. E aí, esse plano dela, ele não aparece mais como aguardando assinatura. Ele aparece como em execução, tá? Ele vai aparecer com em execução, mesmo que ela registre tudo e finalize os registros, tá? Então, eu finalizei todos os meus registros, mas ainda está em execução. É esse mesmo status que vai aparecer, tá bem? Você finalizou, fez ali o input em cada entrega, finalizou o seu registro, enviou para a chefia assinar, a chefia avaliar, ele ainda vai ficar em execução. Ele só vai mudar para concluído quando essa chefia, que é esse status aqui em roxo, quando essa chefia avaliar. Avaliou, fechou o ciclo ali daquele plano, ele vai aparecer como concluído. Até a sua chefia avaliar, né, desde que todo mundo assinou e essa chefia avaliou, mesmo que você finalize os seus registros, ele vai aparecer como em execução, tá bem? Só para você não ficar nessa dúvida, tipo, já fiz tudo aqui que era da minha alçada, né? Tudo que eu precisava fazer no meu plano, mas ele ainda aparece em execução. É esse status que vai aparecer mesmo, tá? Só vai aparecer em concluído quando sua chefia realizar a avaliação. Chefia, sou chefia e quero realizar a avaliação. A gente também reservou aqui um plano da Carol, tinha até de férias, mas a gente reservou um plano dela para demonstrar para vocês, né, como que faz a avaliação. Sou chefia, posso vir aqui, né, ou colocar o nome da pessoa que eu quero fazer a avaliação, ou vai aparecer para mim, porque já vai estar em subordinadas, tá? E aí, eu quero fazer a avaliação. Para você fazer a avaliação, também vai ser nessa mesma tela. Tá? Tanto para você assinar, quanto para você fazer a avaliação. Vou vir aqui no plano que eu quero fazer a avaliação, no caso é esse aqui de junho, tá? Vou vir aqui na lupa, ele não deixa você avaliar por aqui, tá bem? Assinar até que ele deixe, que a gente não recomenda também que você assine por aqui, para você olhar e ali pactuar ver as entregas que você pactuou com o participante antes de assinar, tá? Mas a avaliação ele não deixa fazer por aqui. Então, você vai ser obrigado a realmente clicar aqui na lupa
fazer essa conferência para você poder fazer a avaliação. Tá? Então, aqui você consegue ver a mesma informação, tá, que participante, ver aqui qual foi o trabalho executado, né, o que ela planejou, o que executou realmente aqui, tá? Você consegue reabrir o registro para fazer algum. Ah, meu vamos supor, esse participante, ele concluiu, mas ou não concluiu, finalizou o registro dele, né? E entrou de férias, ou entrou de licença, e daí não fez aqui o registro dele, a chefia consegue, tá? Fazer esse registro, reabrir aqui, registro, tudo mais, a gente também consegue, então, qualquer dificuldade que vocês tenham, podem reportar para a gente. Mas aí eu vim aqui como chefia, viu qual foi o trabalho que foi executado. Agora eu sou obrigada a ver o trabalho executado, né? Não é só clicar lá em avaliar, na estrelinha, né? Você vai ter que olhar aqui o trabalho que foi executado para você fazer essa avaliação. Aqui é a mesma coisa, os mesmos 5 conceitos que a gente tinha anteriormente, tá? Mais um ponto. Agora, só o adequado não requer justificativa, tá bem? Se você colocar alto desempenho ou excepcional, você vai ver que aqui ó, o asterisco já apareceu. E ele é obrigatório. Deu alto desempenho excepcional, inadequado e não executado, você vai ter que obrigatoriamente colocar uma justificativa aqui, tá bem? O conceito de não executado e inadequado, caso você seja participante e receber um desses dois conceitos, você pode solicitar um recurso, tá? Dentro do próprio sistema. A gente tem vídeo tutorial, a gente gravou como que faz esse processo. Posteriormente eu vou mostrar para vocês, tá? Mas aí você, como participante, recebeu um não executado e inadequado, você consegue solicitar um recurso aqui via sistema, colocando sua apelação, né, para modificar o seu conceito, com a sua chefia, e a sua chefia pode reavaliar, tá bem? Mas aí, vamos no que normalmente ocorre, né, ter que o conceito de adequado, não de adequado, é opcional, é justificativo, tá? E aqui eu venho aqui e avalio. Aí ele confirma com você qual é o conceito que você está atribuindo, né? Estou atribuindo adequado a esse plano de trabalho. Deseja confirmar? Eu confirmo, né? Vai aparecer o meu nome, que eu avaliei, o horário e o dia que eu avaliei. Tá? Então, vai ter todo esse histórico agora aqui, tanto para o participante quanto para a chefia visualizar. Tá? Ah, eu avaliei num conceito aqui que não queria reavaliar, eu queria cancelar. Você consegue cancelar com um adendo, 20 dias. Passou dos 20 dias que o participante finalizou os registros dele, você não consegue mais cancelar essa avaliação, tá bem? Então, anteriormente, na outra versão, planos retroativos que tinham algum problema, a gente conseguia fazer aquele passo a passo, né? Aquele que a gente fazia uma regressão ali. Voltava, a chefe cancelava, aí você cancelava o registro, aí cancelava a conclusão, aí você ajustava e depois fazia novamente. Passou de 20 dias, você não consegue mais cancelar essa avaliação. O plano vai ficar concluído se ele tiver alguma coisa para ajustar. Não vai ser mais ajustado. Tá? Então, a gente pede para vocês terem muita atenção em todos esses passos, porque passou dos 20 dias, conforme a IN, eles já colocaram essa trava no sistema, né? Você sabe que a IN, ela tem vários prazos para cada coisa que você faz. Tá? Então, tem os 10 dias ali para você concluir o seu plano de trabalho, finalizar seus registros, né? Depois que finaliza. Até então, não tinha trava no sistema para isso. Então, você estourava ali, extrapolava o prazo, o sistema deixava você colocar as coisas. Agora, ultrapassou, ele vai ir colocando essas travas, tá bem? Então, tome muito cuidado com esses prazos, porque ultrapassou, creio eu que a gente vai ter que fazer uma apelação para eles liberarem, tá? E aí você talvez consiga fazer essa conclusão para você conseguir ajustar essa pendência, tá bem?
Então, a gente pede para vocês tomarem cuidado com esses prazos, que toda vez que extrapolar, vai ficar mais evidente, tá? E a gente vai ter que fazer um processo extraoficial para vocês poderem conseguir regularizar as pendências de vocês, tá bem? Então, tomem bastante cuidado com esses prazos, tá? Então, aqui eu posso cancelar a avaliação, né? E aí eu faço a avaliação de novo, dentro dos 20 dias, como eu citei anteriormente, tá? E aí, fiz a avaliação aqui, um exemplo. O meu plano que estava ali em execução, que era o plano da Carol, no caso, né? Ele já passa para concluído. Uma vez que ele está concluído aqui, finalizei ali o meu ciclo de, do meu plano de trabalho, tá? E aí não precisa mais de input de ninguém, nem do participante, nem do da chefia. Quando o participante interpõe aquele recurso que eu falei para vocês, são as últimas duas notas, né? Caso ele tenha recebido uma nota, seria não executado ou executado parcialmente, creio eu. Ele consegue pedir o recurso e você vai reavaliar. Ele vai aparecer esse reavaliado aqui também, nesse caso, tá? Eu acho que foi um exemplo que a gente fez com a Carol, creio eu. Ele foi reavaliado, né? Foi um caso anterior, né? A versão aqui, quando a gente mudou. E aí, ele apareceu essa reavaliação, tá? Então, casos que você interpôs recurso e a chefia reavaliou, além do concluído, vai aparecer esse reavaliado, tá bem? Creio eu que do plano de trabalho é isso. Acho que eu já falei bastante aqui, né? Eu vou abrir, não sei se teve dúvidas aí no chat, eu vou também, eu acho que eu mutei aqui as pessoas para a gente conseguir fazer essa de uma forma mais tranquila. Mas aí a gente vai abrir para vocês falarem. Mas antes de eu abrir para vocês falarem, eu queria só mostrar para vocês que a gente, aqui na página do PGR, a gente já colocou aqui nos manuais de orientação, né? Para você chegar aqui, página da Progesp, página do PGR, vem aqui no sistema, os manuais tutoriais. E aqui, ó, para cada módulo, a gente fez vídeos curtíssimos, de 1 minuto, 2 minutos, tá? Para cada, quero fazer tal coisa. Você vem aqui e assiste 1 minuto, 2 minutos de cada vídeo, tá? Para você. A gente já atualizou esses vídeos de acordo com essa nova versão, tá bem? E aí você consegue fazer aqui, visualizar de uma forma rápida. Além dos vídeos, né? No caso do participante, tem por módulo, né? Chefia, participante. Além dos vídeos, a gente também já disponibilizou os manuais. Tipo, não tenho paciência para ver o vídeo ali, queria ver só uma coisa pontual, uma tela, algum PDF que me ajudasse. A gente também já atualizou os manuais PDF, tá? Ele mostra cada coisinha aqui, onde que você tem que clicar, o que é cada coisa para vocês revisarem. Também vou disponibilizar o próprio manual que o MGI disponibilizou para a gente, tá? Que foi esse manual aqui, os novos fluxos do plano de trabalho. Então, o MGI também forneceu esse manual, que também explica tudo minuciosamente, tudo que eu expliquei para vocês aqui, o que significa cada coisa, como que funciona cada coisa, os prazos, tá bem? Ele faz um fluxo aqui no final para vocês, o que é cada coisa, o que é para arquivar, para encerrar, o que precisa ter para fazer cada função, tá? De uma forma mais minuciosa. Ele coloca aqui um fluxo, o que acontece normalmente, caso vocês tenham dúvida no fluxo, de como funciona alguma coisa, também vamos disponibilizar esse aqui. Os nossos que são internos, a gente já disponibilizou os vídeos e manuais, esse aqui a gente vai disponibilizar também, tá? Cláudia, queria falar, acho que foi você que abriu o microfone. Quem é que você abriu para as dúvidas, né? Sim, aí eu preciso mudar aqui a configuração, porque eles não conseguem ativar o microfone. Tá, mas não, primeiro eu vou falar do chat, tá bom? Tá bom. O Celso perguntou se ele precisa ficar registrando semanalmente ou se pode registrar tudo de uma vez no final do mês, no registro de execução.
Quer responder? Não, pode responder. A nossa sugestão é que faça semanalmente. É um bom hábito que a gente orienta, né? Para você fazer semanalmente ali, conseguir ter esse controle um pouco mais próximo, né? Mas não tem problema. A gente não vai microgerenciar vocês, né? Se vocês não fizerem semanalmente. A gente vai querer o seu plano concluído ali no final do mês, final dos 10 dias do mês posterior, a gente vai querer esse plano concluído. Então, caso você queira criar esse bom hábito de fazer semanalmente, você pode fazer. Caso no final do mês é o que funciona para você, tudo bem também. Beleza. A Sâmia, ela disse que estava na modalidade parcial até junho, e aí agora em julho entrou na modalidade integral. Como fica essa questão para gerar o novo plano de trabalho? Devo encerrar o mês de junho? Aí, assim, eu acho. Bom, vai, Marina. Como ela mudou em julho, creio que ela pode, como foi muito ali concomitante com essa mudança de versão e tudo que a gente tem, ela pode finalizar junho na modalidade anterior e a partir de julho fazer na modalidade correta. Perfeito. A Francine pediu para repetir a parte do bug, mas aí eu acho que bom, eu dei uma resposta aqui para ela. E aí, Francine, depois, se continuar a dúvida, você verifica depois, por favor, na gravação, tá? E aí, deixa eu ver o que mais. Agora pode ir para quem está com a mão levantada. Eu vi um aqui, acho que foi do Celso, que ele tinha falado do arquivamento, né? Eu também vi que alguns meus que estavam arquivados na versão antiga voltaram. Os meus planos aqui, deixa eu tirar aqui. Eles voltaram. E eu não consigo arquivar. Antes, na versão anterior, dava um tempo, creio que era 2 meses, 3 meses, ele arquivava automaticamente, tá? Se tivesse concluído, ele arquivava. Mas agora, tem alguns meus, por exemplo, esse aqui de março. Eu lembro que ele estava arquivado, porque eu só tinha o meu de junho e julho antes, mas ele voltou aqui para minha tela e eu não consigo arquivar ele. Não, eu tento arquivar ele, né? Só que ele coloca aqui que esse plano não atende os requisitos para arquivamento. Creio eu que seja um bug, tá bem? Que eles vão resolver nas próximas versões. E aí, por enquanto, né, essa é a resposta que a gente tem para dar para vocês. Alguns não estão sendo automáticos, eu não sei se vão ser a partir de então, né? Mas aí quem conseguir arquivar, porque teve um que eu consegui arquivar, meu. Mas esse de maio e de março eu não estou conseguindo arquivar de jeito nenhum. Tá dando esse problema aqui, tá? Mas a gente pede que vocês tenham paciência para a gente buscar as respostas do MGI, e aí a gente retorna para vocês como que vai funcionar esses casos de que não está dando para arquivar, tá? Mas em tese é para você conseguir arquivar. Ah, eu esqueci de falar, alguém perguntou aí no chat também sobre clonagem, né? Você consegue clonar, creio eu, em vários status aqui, menos no de rascunho. É o único que você não consegue clonar, tá? Então, vou demonstrar aqui a tela de clonagem. Clonar o meu de... Vou cancelar aqui a assinatura, vou excluir esse daqui de agosto. E aí eu tento clonar um para agosto. Vou clonar, por exemplo, esse de julho para agosto. Mesma coisa de criar um do zero, tá? Você vem aqui, coloca o período das informações gerais, né? Ele vai puxar aquelas mesmas informações que eu mostrei para vocês. Quando você salva, ele já vem o planejamento, mas ele vem sem o CHD. Creio que aqui ele não está acontecendo aquele bug que eu falei para vocês. Vamos testar agora. Vou colocar 30. Ele acontece, ó. Então, eu acho que até o clonar, tá? Vocês vão ter que fazer do zero. Não tem jeito. Até resolver esse bug, vocês vão ter que vir aqui, excluir a entrega e colocar de novo. Porque ele não está deixando vir com as mesmas entregas
e eu só editar aqui o meu CHD ou minha descrição para eu fazer essa clonagem, tá? Ele desvincula o plano que você escolheu, tá bem? Então, até a gente conseguir resolver esse bug, espero que antes do final do mês, que é para a gente iniciar o próximo mês já com isso resolvido, para que vocês consigam clonar, a gente recomenda que não clone, passem do zero, tá bem? Por conta dessa dificuldade que a gente está tendo. Quando a gente vai editar só o CHD, ele desvincula do plano que você escolheu. Aí, para vincular de novo, tem que vir aqui excluir e editar. Tá? Marina, acho que já pode chamar o Renato, que está com a mão levantada. Tá bem. Deixa eu só mudar aqui as configurações para ativar o microfone. Renato, pode ver se você já consegue falar, por favor? Oi, consigo. Oi, tá ouvindo, Ingrid? Ouvindo. Tô ouvindo. Todos. É assim, em relação ao plano de trabalho lá, houve essas mudanças e tal. Eu queria saber como é que, vou por partes aqui, o TCR. O TCR, eu lembro que no anterior, ele ainda estava naquela situação de habilitar ali para você editar o número do telefone, se eu não me engano. Para você criar o plano de trabalho, você tem que fazer a concordância ali com o TCR, correto? Ou não? Sim, Sim, né? sim. Tá. E outra coisa, eu queria saber. Eu vi ali, eu já vi que a clonagem não vai ser possível nesse momento. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão das pendências, que aparece muito. Eu vi que a ocorrência já saiu, aparece muito questão de pendência, assim. Aí eu queria que você depois. O que que é mais recorrente? O que é que vocês perceberam durante esse processo, já que da experiência da implantação do sistema? E o que mais que eu poderia pontuar? Em relação à avaliação do PE, ela, ela, ela agora ela é voltada para você. Eu queria que você falasse um pouquinho da avaliação do PE. Não sei se você pontuou aí. Tá. É do PE ou do PT? Do plano da Não, unidade ou do... não do plano de entrega em si, do plano de entrega. Tá bem. Sobre o ponto das pendências, outros órgãos comentaram, acho que foi, eu até esqueci quem foi que reportou para a gente no grupo, creio que foi a Fabiola Rodrigues, reportou para a gente, está aparecendo uma pendência para ela no de junho, né, na tela principal, que ela não fez o registro de todas as entregas, mas ela fez. E eu realmente entrei no plano dela e estão lá todos os registros. Né? E aí eu fui ver no grupo que a gente tem de todos os órgãos do PGD a nível nacional, eles também estão reportando esse mesmo erro, tá? Então, eu não me preocuparia agora tanto com essas pendências que aparecem lá no, na tela inicial, justamente porque eles ainda estão fazendo esse ajuste. Essa nova versão, ela é muito nova e ela foi uma mudança bem drástica do que a gente tinha anteriormente. O Deixa eu te time deles perguntar, estão fazendo esses ajustes. deixa eu te perguntar, Ingrid, por gentileza. Em relação, desculpa, em relação ao vinculamento do planejamento superior, ainda continua? A gente viu que nessa tela aqui eles não demonstraram mais essa possibilidade, né? Então é um ponto que eu acho de grande importância, mas na tela e no que eles passaram para a gente, eu não vi esse ponto. Então é um ponto que a gente vai reportar para eles também. Sobre a avaliação do plano de entregas, ela não modificou, tá, Renato? Ela continua aqui da mesma forma que estava anteriormente. As etiquetas não aparecem mais para você classificar Gente, também. desculpa. Renan, deixa eu só perguntar. É porque eu estou no celular e meu celular está com 10%. Pois não, Fabiola. Aí, desculpa passar assim por cima. Mas voltando ao assunto que as meninas relataram no meu caso, por exemplo, a minha chefe imediata, eu pedi para ela assinar, né, o meu PT do mês passado. Ela falou que já estava em execução. Aí eu reabri o processo, concluí o processo
e ela ainda não consegue assinar. Então, nesse caso, a gente tem que aguardar, que não é só o meu caso, tem outros que você já ouviu O das sobre pendências, isso. sim, mas dificuldades em assinar e avaliar a gente ainda não veio, a gente ainda não viu, Fabíola. Então, se ela não está Pois é, conseguindo avaliar, a gente pede o print da tela dela, tá bem? Ela me mandou mensagem agora, mas aí ela falou, Fabíola, conclui. Aí eu concluí essa, e agora eu estou aguardando ela de novo me dar um retorno. Assim que ela me der, eu falo lá no chat, tá bom? Tá bem, sem Por problema. esse espaço. Só para finalizar, Ingrid, Tá. também não tem as etiquetas, né? Nem as etiquetas, e eu queria saber se o sistema ele tem algum, porque anteriormente tinha um painel lá de indicadores, os relatórios, o que que a gente tem para demonstrar para a chefia superior, acho que uma estatística, alguma coisa nesse sentido. As etiquetas também, elas só tem na parte de planos de entregas, né? Não sei se eles vão. Como anteriormente também só tinha na parte de plano de entregas. Não sei se eles vão fazer essa vinculação ao plano de trabalho posteriormente. Mas vocês, como chefia, têm os relatórios, né? Plano de trabalho, plano de entregas, consegue ver quais foram os planos de trabalho aqui da unidade de vocês, né? Qual foi a avaliação, quanto que durou. Consegue ver aqui o plano de entrega, né? Os planos de entregas da unidade também. Ter esse registro mesmo, né? Tem os relatórios dos agentes públicos também, que aparece aqui informações que vocês conseguem ver, né? Se o CIAP e o Petro está com modalidade igual, quem são os agentes. E ele dá uns relatórios, uns indicadores aqui também, né? Indicadores de entrega, que é um ponto que a gente também fez vídeo, que eu acho que foi algo que ele adicionou essas funções ali nas últimas versões, só que a gente não teve a oportunidade de demonstrar direito para vocês como chefia. Mas eles têm, mas eu acho que quem foi mexendo conseguiu descobrir. Mas aí tem essa parte de indicadores de entrega, né? Que ele coloca ali quais foram normalmente ali as avaliações, os pontos de entrega dessa unidade, né? Se a média de avaliação do PE e do PT estão ali parecida, né? Porque é estranho, por exemplo, eu avaliei esse PE bem ruim dessa unidade, por exemplo, eu avaliei com uma nota um pouco baixa, mas aí eu vou comparar o PT e todo mundo está recebendo nota alta. Então, ele demonstra essa diferença justamente para você conseguir ter essa outra visão também, essa outra perspectiva. Ele traz aqui os indicadores de equipe também, para você ver a distribuição da avaliação do plano de trabalho. Aqui, como são dados que ele faz todo esse compilado para formar esses gráficos, ele demora um pouco, tá? Então, como a gente já estourou o tempo aqui, a gente precisa ver as outras dúvidas, né? Então, aqui ele tem aqui, ó, as avaliações, planos de trabalho, normalmente essa equipe, qual é a avaliação normalmente que tem, as horas alocadas são mais na própria unidade ou em outra unidade? Então, consegue visualizar isso também. E a chefia, não sei se tem acesso a essa parte de gestão de PGD. Acho que é só a gente mesmo que é gestor de obra. Mas ele também faz essa análise de taxa de cobertura, tá? Obrigado pelas informações, Ingrid. Nada. Agora é a Aldineia. Aldineia, eu não consigo te ouvir. Não sei se você está falando alguma coisa. Não estou te A ouvindo. gente não te escuta. Você quer colocar sua dúvida no chat? Aí a gente passa para o próximo, caso você consiga resolver e você volta de novo. Tá bem? José Barbosa Filho, por favor. Oi, Ingrid, boa tarde. Não sei se você está lembrado de mim, eu sou o chefe do departamento de economia e sou o Eu gestor sim. do PG. Sim, tá? Quando eu cheguei lá, não deu tempo, estava numa confusão, não foi possível. Mas eu estou, segundo a nossa última conversa com o Wesley, existiam algumas pendências do PGR do semestre passado. Eu não sei se ele conseguiu resolver.
preciso conversar com ele ainda. Mas eu já agendei aqui com a Cláudia para... Eu acho que dá para resolver, né? Com Essas certeza. pendências, Dá tá? sim. Eu conversei com essa, ele entendeu ali a linha do que era para fazer, ele ia passar para você, mas caso vocês ainda tenham dúvida, a gente pode ver porque eu creio que o caso de vocês é um pouco particular mesmo. Aí a gente Isso, vê um fórum específico. isso. Aí eu agendei com a Cláudia para amanhã às 10 horas já tá tudo ok, via Meet, Perfeito. tá? Agora, uma outra dúvida. Eu acessei agora o Petros e ele disse que existem duas pendências de assinatura para agora. Uma do Daniel e uma Uhum, do Wesley, que são os meus dois. uhum. Eu não queria, eu estou com medo de assinar e travar para eles. Eu não sei se já está tudo ok. São planos de trabalho. Planos de entrega, desculpa. Essas palavras. Então, É plano de trabalho. é, é plano de trabalho? Aqui está plano É. de entrega. Para assinar é plano de trabalho. Se você vai assinar o individual deles, é plano de trabalho. Mas aí você verifica É com plano eles, de só trabalho, confirma, sim, está aqui em cima, é, plano de trabalho, sim. só Eu vou confirma com eles confirmar se com está tudo eles. certinho, vê as entregas que eles fizeram e você assina. Não tem Tá, problema, eu destaquei bastante que não poderia editar, mas caso precise fazer alguma coisa posteriormente, cancela e faz um novo. tá. Eu vou Tá bem? conversar com eles para não ter que refazer um novo. Se está tudo ok, eu assino. É rápido. Então, apareceu só essas duas pendências aqui. Aí, eu não sei se ele importou as pendências que tinham anteriores. Eu acho que sim, né? Então, porque agora, no novo sistema, eu abri. Está aparecendo só Uhum, duas pendências, que são essas duas assinaturas. Então, uhum. o que tu me diz? O do passado já está incluso aqui? Está tudo resolvido? Em tese é Desculpa, para estar incluso, tá? As pendências anteriores. era para terem Creio, sido importadas, né? Tá. creio que eles fizeram nos últimos contatos que a gente teve com eles fizeram tipo uma linha de corte para algumas pendências, tá? Então talvez algumas não apareçam, mesmo que para nós seja pendência. Mas aí a gente, em decorrência da greve e o que a gente teve no início do semestre, mudança de sistema, a gente deu uma pausa nas auditorias que a gente faz do órgão mesmo, fora pendências de sistema que aparece no Petros. Mas a gente vai retomar a partir desse mês, tá? E aí, se tiver pendência, a gente procura vocês para resolver, tá bem? Tá, tá ok. Então eu vou agendar com eles para eles estarem participando do Meet também amanhã e a gente tentar deixar tudo redondinho, tá? Perfeito. Tá? Amanhã às 10 horas. Eu acho que a Cláudia vai mandar o link. Se você quiser participar também, fica à vontade. Seria bom a gente trabalhar em equipe, que fica melhor. Essa é a minha posição. Perfeito? Perfeito. Agradeço. E outra coisa, tu pode botar aqui no chat o link daqueles vídeos, que eu vou dar uma olhada agora. Eu queria salvar eles aqui no meu Tá bem, computador. coloco sim. Obrigado, querida. Era isso da Nada. minha parte. Agora é Isabel. Oi, boa tarde, Ingrid, boa tarde a todos. Ingrid, eu vou sair de férias dia 27 de agora a 5 de agosto. Então, meu plano de trabalho eu faço antes do dia 27, antes de sair de férias, correto? Sim, você finaliza seus registros e finaliza para enviar para o seu chefe avaliar. Ok. Finalizo e já faço o meu plano de trabalho para agosto. Não necessariamente, como você vai estar de férias, a gente sabe se você colocar lá nas ocorrências, a gente já vai estar ciente que você vai estar afastado nesse período. Então, caso você queira fazer antes, pode, mas caso você queira fazer no seu retorno também, não tem problema. Ok, tá bem, muito obrigada. Nada. Se a Aldineia conseguiu resolver Ela depois falou ela comigo no esclarece. chat, aí já esclareci aqui para ela. Perfeito. Então, gente, era isso que a gente tinha para passar para vocês. Também, caso, com certeza vão vir algumas dúvidas, a gente vai estar acompanhando, tá? Como foi uma mudança drástica, porque vão ter alguns pontos de melhoria, com certeza.
Ingrid, perdão. Deixa eu te Hum. falar, aquele botão de encerrar, ele não poderia ficar inabilitado, coisa parecida, porque realmente vai induzir ao erro ali, encerrar e registrar. Corre assim, a pessoa vai pensar que são coisas similares, né? Uhum. Vai ser um ponto que a gente vai reportar. A gente em Oi, si não Daniel, boa consegue tarde. fazer essas Bem, eu estou mudanças. aqui no Petrus, na nossa, no nosso. Acho que ele ligou sem querer. Mas, enfim, a gente não consegue fazer essas mudanças de uma forma muito rápida, porque é o time técnico do MGI que faz todo o desenvolvimento, né, do Petros. Então, até o nosso time do CETIC, ele fica um pouco limitado de fazer algumas melhorias, porque a gente só basicamente espelha o que eles têm lá, né, no MGI. Então, a gente não consegue fazer essas mudanças de forma interna, né. Então, foi um ponto que deveria se chamar excluir, alguém comentou. Não, porque ele basicamente realmente encerra o plano naquele dia. Então, por exemplo, se eu clicar em encerrar no meu plano de julho, ele vai colocar como se a data fim do meu plano fosse 7 de julho, né? Então, ele finaliza antes do tempo, basicamente. E a gente não consegue mudar. A gente sabe que é um ponto que pode induzir ao erro, né? Mas aí a gente vai reportar para eles para que isso seja um ponto de melhoria nas próximas versões, tá bem? A gente pede que vocês mandem as dúvidas ou dificuldades que tiverem pelo chat do PGR PGD, né? Ou por e-mail, porque a gente consegue fazer uma divisão melhor entre o nosso time de quem vai atender. Eu sei que muitas pessoas fazem direcionado, tipo a Belle, ou mandam chat individual para mim, ou mandam chat individual para a Cláudia. A gente sabe que tem alguns casos que realmente são bem particulares, que a gente tem que tratar individualmente com vocês, mas dúvidas gerais a gente pede que vocês mandem por e-mail ou lá no chat que a gente tem com todo mundo, tá bem? Então, eu agradeço a participação de vocês. Vamos disponibilizar a gravação o mais cedo possível. E é isso, gente. Muito obrigada.